alunos, eu sou a professora Nádia Mendes, a gente está começando agora a segunda semana da disciplina Rede de Computadores. É a parte 1 da segunda semana. Nessa segunda semana a gente vai ver o conteúdo programático, os meios físicos de transmissão e os componentes de rede. Okay? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos em rede de computadores. Na primeira semana a gente aprendeu o conceito de rede, já sabe o que é uma rede, quais são as características de uma rede, qual é a topologia, né? Qual é a abrangência dessa rede, né? Se ela é LAN, se ela é MAN, se ela é WAN, se ela é sem fio. Então agora o nosso objetivo é que a gente aprenda os meios físicos de transmissão e os componentes de uma rede. Então qual é a importância disso? É porque a gente já sabe umas características dessa rede. Então agora o que é importante que a gente aprenda? Como que faz para uma rede se tornar uma rede, ou seja, como que a gente faz para conectar esses computadores, quais são os meios físicos, quais são os componentes que fazem com que uma rede de computadores possa existir. Então nosso objetivo é tratar das redes LAN, aprender como formadas fisicamente nessa topologia, o que são equipamentos hub, switch, seus cabos, conectores, como é que funciona tudo isso, quais são eles, quais são os nomes desses conectores, qual é o nome do cabo, como é que a gente faz para fazer um cabo para conectar uma rede, onde que a gente coloca no computador, como que a gente conecta, e o que é um roteador, quando a gente vai falando de MAN e WAN. Então, o nosso objetivo agora é que a gente entenda os componentes para poder formar fisicamente uma rede. E a gente não vai pensar e não vai tratar só do hardware não, pessoal, porque a gente sabe que quando a gente mexe com hardware, também a gente precisa também de configuração de software. Então, a gente vai ver o hardware e o software de uma rede de computadores, ok? Na questão de hardware, aqui tem uma configuração de uma rede, e a gente vai entender nosso objetivo. E no final dessa segunda semana dessa nossa apresentação é que vocês entendam para que serve esse componente aqui que a gente está mostrando aqui no meio dessa rede, tá? Ok? A gente vai entender para que ele serve, tá? Então, o que é o hardware de uma rede de computadores? O hardware de uma rede de computadores são os elementos de rede constituintes nos principais componentes de hardware que fazem a interconexão entre segmentos de rede. O hardware específico para funcionar uma rede são responsáveis por conectar equipamentos em sua rede local ou de longa distância. Então, a gente sabe o quê? Que a gente sabe que um computador, para ele funcionar, ele precisa de um hardware, não é isso? Precisa de um monitor, ele precisa de uma placa-mãe, precisa de um HD. Então, a rede, ela não fica diferente. A diferença é que a gente não vai pensar em uma máquina só, mas a gente vai pensar em um conjunto de máquinas junto com meios de transmissão e junto com componentes que vão juntar e vão formar o hardware da rede, tá certo? Então, isso que a gente tem que entender o que é esse hardware de rede que eu tô falando, tá? Então, quais são os componentes que podem montar uma rede hoje? Então, se você me perguntar, professora, como que eu faço para montar uma rede? O que é que eu preciso comprar? Quais são os equipamentos que eu preciso entender? Então, os principais para você montar uma rede, você precisa de servidores, a gente vai entender o que é isso, de estações de trabalho, de placas de rede, de hub, de switch, de roteador. Isso quando a gente está falando dos componentes. Posteriormente, a gente vai falar dos cabos que precisam também, ou então, se for uma rede sem fio, que a gente vai falar também, para poder saber a montagem total do hardware de uma rede de computadores. Primeiro a gente vai aprender esses primeiros elementos aqui que eu mostrei para vocês, tá ok? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é servidores e clientes, ou estação de trabalho. A rede de computadores que contém servidores e estação de trabalho são comumente conhecidas como cliente-servidor. Então, o que é uma rede cliente-servidor? Geralmente refere-se ao modelo onde dois ou mais computadores interagem de modo a oferecer serviços ao outro. Este modelo permite aos usuários acessar informações e serviços de qualquer lugar. Quer dizer, a gente precisa entender que uma rede de computadores, aqui a gente está pensando exclusivamente em computadores, tá ok? Então, dentro de uma rede cliente-servidor, eu vou ter um computador que vai ser o servidor, né, que vai ser o responsável por estar gerando todos os serviços da rede, e vou ter também os computadores cliente, que é o computador também chamado estação de trabalho. Ele vai pedir para executar um serviço, autorização para o servidor. Então, o cliente, na verdade, ele é um cliente daquele servidor. Vamos ver aqui um exemplo simples. Por exemplo, você chega numa LAN house e aí você quer ter acesso naquele computador, acessar lá a internet, abrir seu browser, né? E ter acesso à internet. Então, a primeira coisa que você faz o que é? Você pede para o rapaz lá liberar o computador. Então, o que é que ele está fazendo? Nesse momento, o computador da LAN house está servindo como servidor
de acesso à internet, e você, naquela estação de trabalho, você está sendo um cliente. Então, você está solicitando um serviço àquele computador, que é a liberação da internet daquela máquina. Deu para entender? Então, é assim que funciona a rede cliente-servidor. Tem um computador central, que é o servidor, e tem os computadores que pedem acesso ao servidor, que são os clientes, tá? Então, o servidor, aqui eu coloquei um exemplo aqui bem a nível de grandes empresas, né, onde tem computadores que funcionam como grandes servidores. Um exemplo dessa figura que eu estou mostrando para vocês poderia ser, por exemplo, o serviço que armazena todos os dados bancários, por exemplo, do Banco do Brasil. Então, ele precisa de um servidor desse nível, que são vários computadores servidores que vão ter informações sobre todos os clientes, contas bancárias, movimentos bancários em todo o Brasil. Então, por isso que eu preciso de um sistema assim maior, né? Com grandes computadores, com grandes máquinas que possam prestar esse serviço. Então, o que é um servidor? Ele é um sistema de computação centralizado que fornece serviço a uma rede de computadores. Esses serviços eles podem ser de natureza diversa, como arquivos, correio eletrônico, tá ok? Aqui, pessoal, a gente tem a imagem, né, da estrutura do que é o modelo cliente-servidor. A gente tem um servidor central, né, que às vezes ele nem representa muito que assim um computador com tela, com tudo. Ele é mais um computador de grande porte, né, como se fosse um gabinete, um grande gabinete, que aí você vai ter acesso às informações dele, e os clientes que tem a solicitação do serviço. Observe que tem uma seta indo do cliente para o servidor, e a mesma seta também ela é direcionada para o cliente, ou seja, ele tem a solicitação do serviço e o servidor ele manda a resposta como resultado do pedido do cliente. Aqui a gente tem um sistema de arquivo que pode ser muito bem também um exemplo de cliente-servidor. É um servidor, ele vai armazenar os arquivos, né, de diversos utilizadores, e aqui eu vou ter o servidor de arquivo e tenho vários computadores, né? Também tem uma impressora que está ligada naquela rede. Então, a quantidade de máquinas que vai ter naquele servidor, eu posso ter notebook, que aí no caso vai ser uma rede sem fio, que depois a gente vai falar também sobre isso. Então, tem as estações de trabalho, tem a impressora também pode ser considerada uma estação de trabalho, tá certo? Aqui nesse servidor, nessa configuração. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma rede que pode funcionar a nível de cliente-servidor, que é um servidor de arquivo. Para que vai servir? No caso, os clientes, né, os computadores, eles vão estar solicitando arquivos que vão estar lá no servidor de arquivo. Então, para isso que vai servir. Um servidor de impressão é um servidor responsável por controlar pedidos de impressão de arquivos dos diversos clientes. Então, eu posso ter um computador só para controlar a quantidade de impressão, né? Não sei, vai ter uma fila de impressão, o computador que mandou primeiro, imprime primeiro, ou então pode ter uma fila de prioridade, no caso, se for um documento de um chefe, de um departamento, ele vai imprimir primeiro. Então, isso aí fica a cargo do servidor de impressão fazer esse tipo de trabalho, tá ok? Então, aqui tem uma explicação do que é o cliente. Ó. Os computadores cliente ou estação de trabalho são os computadores clientes da rede. Nele, os usuários rodam seus programas e acessam os serviços fornecidos pelo servidor. São computadores mais simples, com pouca ou nenhuma redundância. Possuem também menos memória e menos capacidade de armazenamento. Então, os computadores, para não ficar nenhuma dúvida nessa questão de cliente ou estação de trabalho, nessa questão de servidor, eu trouxe aqui alguma configuração do que seria um servidor, onde a gente teria que conectar ele mais ou menos uns 20 usuários, ou 20 computadores. Um processador Intel Xeon 2 Duo, 6 GB de memória RAM, 2 HD de 250 GB, uma placa de rede, né, com 100 bits, CD, DVD-ROM, placa de vídeo e um HD externo. Isso aqui, observe que o servidor ele tem que ter uma configuração mais robusta, mais memória, tem 2 HD, né, ele tem uma placa de rede mais potente, né, e também tem um HD externo para backup. Agora o cliente, ó, ele já é menor, a configuração dele já é mais fraquinha, né, quer dizer, é um computador mais simples. Tem menos memória RAM, é o HD só de 80 a 120, e também tem um sistema operacional lá que a gente não vai se preocupar muito com isso não. A placa de vídeo dele vai ser on-board. Depois a gente vai falar sobre essa questão de placas, tá certo? Placa de rede, no caso, que é importante pra gente, tá? Algumas características, ó, o servidor, ele apresenta algumas propriedades distintas, ele possui uma execução contínua, então o objetivo é que o servidor ele nunca pare, tá certo? Se acontecer do servidor parar, é bom que tenha um servidor reserva. Por exemplo, acontece às vezes você, por exemplo, você vai pagar uma multa no Detran, esses órgãos públicos, né? Ou você vai tirar o seu documento lá da sua moto, do seu carro, né? O documento anual. E aí você chega lá, não, o sistema tá fora. Por que o sistema tá fora? Porque aconteceu algum problema no
provavelmente aconteceu algum problema no servidor ou um meio de transmissão que faz a comunicação entre o servidor e o cliente. Então, o objetivo é que ele tenha uma execução contínua, ou seja, que ele nunca tenha a possibilidade de parar. Ele recebe e responde às solicitações do cliente, então tem que ser imediato. Sempre que o cliente solicitar uma informação, o servidor ele tem que responder imediatamente e prestar vários serviços, né? São vários serviços que ele presta para todos os clientes da rede. E isso aqui, a última que eu acabei de falar, né? Atender a diversos clientes simultaneamente. Já o cliente, ele inicia e termina as conversações com o servidor solicitando os serviços e torna a rede transparente ao usuário. Então, o que é isso? Quando uma pessoa acessa a estação de trabalho, ela tem que ter ideia como se aquilo ali fosse o computador que gera todos os programas, tá ok? Porque, na verdade, quem está executando o programa? Quem está executando é o servidor. O cliente está apenas solicitando o serviço para executar aquele programa, tá? Então, ele só está tendo essa ideia. Mas quando a pessoa usa uma estação de trabalho ou um computador cliente, ela não precisa saber que quem está executando é o servidor, ela só tem apenas que executar o serviço dela. Então, isso aí tem que ser transparente, não tem que passar essa informação para o cliente, tá ok? Então, pessoal, um conceito que eu tenho que saber, que eu tenho que aprender, é que para eu poder ter uma rede de computadores, eu preciso de uma placa de rede. Então, a placa de rede, ela pode ser chamada de várias formas: interface de rede, adaptador de rede, cartão de rede, NIC, Network Interface Card, ou cartão de interface de rede. Então, o que é uma rede, o que é uma placa de rede numa rede de computadores? É um dispositivo de hardware responsável pela comunicação entre os computadores e uma rede. Quer dizer, se eu não tiver uma placa de rede, eu não posso ter uma rede, tá? Então, a placa vai ser o hardware essencial dentro de uma rede de computador. Então, a placa é o hardware que permite aos microcomputadores conversarem entre si. Então, por mais que eu tenha, não, professor, mas eu tenho um software de rede, eu tenho uns cabos, eu tenho um dispositivo, eu tenho os computadores, mas se o seu computador ele não tem uma placa, como que você vai fazer com que seu micro entre nessa rede? Então não pode, tá certo? Então, para estabelecer uma comunicação, é necessário haver uma interface, né? É preciso que você tenha interface de comunicação. Então, qual é que vai ser essa interface? Como é que a sua máquina vai enxergar a rede, né? Esse meio termo, esse meio caminho, é justamente a placa de rede. Então, os meios de comunicação pode ser o cabo, ou rede sem fio, né? Pode existir um meio de comunicação, mas veremos que a gente vai ver posteriormente. Mas se você não tiver uma interface de rede, você não tiver como ter uma rede instalada no seu computador, não tem como o seu computador participar daquela rede, tá? Então, as placas de rede, ela pode ser um board, que é computadores que tem sua placa-mãe, já a placa integrada à própria placa-mãe, né? Por isso que ela é um board, né? Aqui tem um exemplo aqui que está mostrando uma placa, onde a placa de rede ela já está inserida na própria placa-mãe. E tem as off-board, que quer dizer, você tem a sua placa-mãe e aí você insere a sua placa de rede. Nesse caso, ela não tem uma placa de rede integrada, você deixa de colocar seu PC em uma rede ou simplesmente ligá-lo em um sistema de banda larga. Você deve comprar uma placa de rede off-board para plugar a sua placa de rede. Aí quando às vezes você tem aquela saída, aquele dispositivo para desconectar, para conectar, né, o conector do seu cabo na rede, é justamente essa entradazinha aqui, e aqui é o local onde você vai colocar o seu dispositivo on-board, e aqui está mostrando no gabinete o local onde você vai colocar o seu dispositivo off-board, tá? A gente também tem a placa de rede wireless, ela também vem no modelo off-board, né? Que é um dispositivo, ela já vem diferencia um pouco da outra placa, porque ela tem uma pequenininha antena aqui, né? Até pra gente perceber que ela até é grandinha. Então, é um dispositivo que permite a conexão em uma rede sem fio, tá certo? Que pode ser instalado no laptop ou então no desktop, tá? Um dispositivo muito importante que a gente tem que aprender, e aqui a gente não está falando, já falou da placa, né? A gente já sabe que tem um computador, e agora a gente precisa, no caso, pensar também nos dispositivos que existem para montar essa rede. Então, o dispositivo são os equipamentos chamados repetidores. Tá? Então, ele não distribui o que recebe, eles apenas reenviam. Então, o que é um repetidor? Ele apenas pega a informação que ele recebeu e vai mandando para os outros computadores. Vamos ver aqui qual é o conceito que diz. Ó. Eles não distribuem o que recebem, apenas reenviam os quadros, que é a menor unidade de transmissão numa rede local, que recebem para todas as suas portas. A ligação física dessa espécie de equipamento é do tipo em estrela. Ele tem a função apenas de receber um quadro e repeti-lo para todos os outros computadores ligados a ele. Então, o que é? Ele está falando em porta, está falando em quadros.
O que isso aí tem a ver, professora, com rede de computadores? O que isso aí me interessa? Então, o que vai me interessar? Por exemplo, eu quero ligar vários computadores, muitos computadores, e aí eu não posso estar ligando um em um. O que eu faço? Eu pego, coloco um hub, né, e conecto ele. Aqui eu percebo aqui que esse desenho aqui está mostrando bem, essa parte azul. São as ligações do cabo do computador para o hub, e lá no hub ele faz a distribuição das informações para todos. Observe que a informação vem para todos. Vocês perceberam o amarelinho e depois o vermelhinho? Vai mandando as informações para todos. Então, o que é o hub? Ele pega uma informação que ele chama aqui de quadro e transmite aquela informação para todo mundo. Então, o que o hub faz? Ele apenas distribui a informação numa rede. Então, para que vai me servir? Para que eu possa mandar uma mesma informação para 8, 20, dependendo das portas, né? Que ele chama de porta, é cada conexão dessa que eu posso enviar para vários computadores. Para finalizar aqui nosso estudo com o hub, aqui tem um exemplo da topologia estrela, né? A ligação física dessa espécie do equipamento é do tipo em estrela. Ele tem a função apenas de receber um quadro repetido para todos os computadores aí ligados. Do ponto de vista técnico, os hubs já são obsoletos devido às suas funcionalidades limitadas. Por isso está sendo substituído pelos switches, que a gente vai ver daqui a pouco. Então o hub ele não é mais tão utilizado, foi substituído pelos switches, e aqui tem um exemplo que ele era muito usado na topologia estrela. Só repetir esse sinal, tá? Aqui a gente tem o conceito de porta em rede de computadores, que é um conceito muito utilizado. A porta é a parte de um equipamento no qual se conecta um plug ou um cabo de rede. A gente já viu, né, aquele exemplo que eu mostrei para o hub, e vamos ver o que é um switch. Então aqui no switch a gente percebe aqui o número de portas, né? Cada conexão daquela ali a gente considera como uma porta. Então os switch eles são equipamentos que surgiram para permitir a ligação de redes de forma mais rápida e eficiente. O nome adotado na época de seu lançamento, por volta de 1995, era ponte ou bridge. Então os switches ele era conhecido como pontes ou bridges. Aqui é um exemplo de switch, ó, uma configuração. Ó. Na figura acima, existem duas redes interconectadas por uma ponte. Cada rede tem o seu sinal distribuído por um hub. Então o que acontece? A gente tem uma rede 1, né, onde a gente tem um servidor, dois computadores e tem um hub 1. E tem uma segunda rede onde eu tenho servidores, eu tenho um computador e eu chamo de rede 2, onde tem um hub 2. Então, o que acontece? Essas redes, elas se conectam, né, criam uma ponte através do switch, para que ela possa se comunicar. A rede 1 possa se comunicar com a rede 2. Então, na figura acima, existem duas redes interconectadas por uma ponte. Cada rede tem o seu sinal distribuído por um hub, como eu acabei de falar. Como o próprio nome sugere, a ponte, o switch, ela interliga duas regiões. Pode também ligar mais de duas redes, dependendo da quantidade de portas que possui, tá, ok? Então isso aí é a função principal do switch. Por isso que ele tinha aquele conceito anteriormente, né, chamado de ponte, porque ele faz a ponte entre duas ou mais redes. Então o conceito aqui de switch, o nome comercial do equipamento, né, deixou de ser ponte, passou a ser chamado switch, com as mesmas funcionalidades da ponte, porém com mais portas, né? Então aqui, ó, observe, ó, aqui a gente tem a transmissão da informação, só que aqui, em vez da informação ser passada para todos os computadores, ele não é repetido como no hub, ele vai apenas para o computador para o qual ele quer enviar. Observe aqui a transmissão do sinal, ó, o pontinho vermelho e o pontinho preto, né? E aí o sinal é transmitido através da conexãozinha amarela. Observe que nesse desenho, na figura aqui, ele está transmitindo apenas de um computador, dois computadores enviando para dois computadores diferentes. Só que aí ele não está transmitindo para todos, está transmitindo somente para o equipamento que ele já determinou. Tá? Então, o switch, dada a sua capacidade de processamento, ele envia os quadros somente para a porta de destino, ao contrário do hub, que envia os quadros, né? O quadro que ele fala é informação, para todas as portas. Dessa forma, o canal fica desocupado para o restante das estações, que pode fazer suas transmissões sem mais problemas. Então, a função principal dessa, ele tem o destino para onde ele está enviando, então ele não manda para todo mundo, ele manda somente para o local, para a máquina que ele quer enviar. Tá? Aqui a gente finaliza a questão dos componentes falando de roteador. No caso roteador, eles são equipamentos do tipo ponte, né? Então, na verdade, o que é? Ele também é considerado uma ponte. Só que aí ele não trabalha em redes LANs, né? Eles trabalham em MANs e WANs, que são grandes redes. No caso, para que vai servir um roteador? Para que eu possa conectar minha rede com a internet. Então, eles são equipamentos do tipo ponte. Entretanto, os roteadores, eles operam para se conectar em redes WAN. Né? No caso, toda vez que você tiver que fazer uma conexão entre a sua rede e a internet, você vai precisar de um roteador, tá? Agora que eu já sei qual é o hardware que eu vou precisar
Para montar minha rede de computadores, então também preciso trabalhar agora o software, né? Então, qual é o software que a gente vai ter que utilizar? Então, o software de rede ele pode ser sistema operacional de rede, você pode ter aplicativos na rede, antivírus, programas de bate-papo e os softwares de segurança. O que a gente vai trabalhar mesmo, especificamente, a gente vai trabalhar em cima dos sistemas operacionais de rede. Então, os SOR, eles são produtos de software que têm duas funções. A primeira é funcionar como sistema operacional comum, fazendo o controle dos recursos do servidor, como acesso a disco ou memória. Então, inicialmente, o sistema operacional da rede ele vai funcionar como se fosse um sistema operacional somente daquele computador. E a segunda função é o controle do uso da rede. Ou seja, a gente sabe que, na verdade, quem manda no hardware é o software, né? O software que controla o hardware. Então, se você tem a sua rede toda já estruturada, e você precisa de um software para ela começar a funcionar. Então, é preciso que esse sistema operacional ele faça o controle do uso dos recursos dos sistemas da rede. Então, por exemplo, o sistema operacional de rede, o SOR, ele pode controlar se o usuário da rede pode ou não ter acesso a um arquivo no disco. Né? Um exemplo, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo de um acesso, a pessoa tem um sistema onde ela tem acesso às vendas, né? E aí, a única acesso que ela tem é somente de vender. Ela não tem a função de cancelar um item ou inserir um item. Por exemplo, isso aí já é uma função de quem? Do gerente. Então, quando o gerente coloca a matrícula dele lá e a senha dele, o sistema operacional de rede reconhece ele como aquele usuário que pode fazer aquele tipo de operação. Então, isso é um controle do recurso, né? Dentro da rede. E quem faz isso é o sistema operacional da rede. O sistema operacional de rede, eles são classificados em dois tipos, ponto a ponto e cliente-servidor. O cliente-servidor, ele é muito parecido com aquele conceito, né? Praticamente a mesma coisa, aquele conceito que a gente viu de servidor, né? De cliente-servidor, só que agora a gente vai direcionar ele para o software. Então, vamos ver aqui um exemplo de sistema operacional ponto a ponto. Vamos observar aqui que a gente tem uma rede, né? Parecida com aquela rede de barramento, que a gente já viu a topologia. E aí eu tenho um cabo conectando vários computadores, 4 computadores. Vamos ver o que é que diz aqui o conceito. Um computador emite um pedido de um serviço e o segundo computador responde o pedido. O requisitante assume o papel de um cliente e o que responde assume o papel de um servidor. Numa rede ponto a ponto, os computadores interligados agem como parceiros ou iguais. Como pares, cada computador pode assumir a função de cliente ou a função de servidor. É interessante esse ponto, gente. O que ele está querendo dizer? Que o computador ele pode ser cliente ou ele pode ser servidor. Todo mundo aqui pode desempenhar os dois papéis. Num determinado momento, o computador A pode solicitar um ficheiro do computador B, o que responde enviando o ficheiro. Em outra situação, o computador A funciona como cliente, enquanto o B funciona como servidor. Noutra situação, os componentes A e B podem inverter os papéis. Então, um cliente pode solicitar um serviço para outro, aí nesse momento ele é cliente e o outro que está respondendo é o servidor. E em outro momento, aquele que respondeu pode solicitar para o outro que pediu. E aí ele vai ser o quê? Ele vai ser cliente e o que pediu, que era cliente, se transformou em servidor. Então, os papéis eles podem mudar. Quem é cliente pode ser servidor e quem é servidor pode ser cliente. Por isso que ele chama de ponto a ponto. Todo mundo pode ser cliente e servidor em um determinado momento. Tá bom? Então, são exemplo desses sistemas operacionais. O Windows XP, o Windows Vista, Ultimate, né, o Windows 7, o Linux, o Kurumin, o Mandível, o Ubuntu, eles têm essa capacidade de ser servidor e ser cliente, esses sistemas operacionais. Tá? Vamos ver o que a gente já conhece, o conceito, né? Que é o sistema operacional cliente-servidor. Nesse caso, a gente não está falando do hardware. Mas aí, gente, é coincidência que tanto a parte estrutural, né, física, de hardware, cliente-servidor, como a parte do software, o software vai funcionar onde, pessoal? Vai funcionar lá no servidor, onde vai ser instalado, né? E lá vai ter também o software servidor na máquina servidora, né? Que é o hardware, né? Que é o servidor. E nas máquinas, estações de trabalho, nos clientes, vai ter instalado o softwarezinho, o aplicativozinho do cliente. Então, os sistemas operacionais nessa rede são os sistemas operacionais cliente ou sistema operacional servidor. Como eu falei, né? Se o computador é o servidor, nele vai funcionar o sistema operacional servidor. E nas máquinas, né, nas outras máquinas cliente ou estação de trabalho, vão ser instalados o cliente. Então, os computadores cliente possuem sistemas operacionais do tipo cliente. Eles requisitam os serviços, recursos da rede, como arquivo, impressora, internet e os servidores. O servidor roda o sistema operacional servidor
como por exemplo o Windows 2003 Server, o Windows 2008 Server, distribuições Linux para servidor. Então tem um sistema operacional só que faz isso. É um sistema operacional da rede. Por exemplo, um exemplo de serviço que o sistema operacional de rede pode fazer é a nível cliente-servidor. Você só entra naquela rede se você colocar sua matrícula e sua senha, só se você se autenticar. Aí o servidor vai dizer, você é fulano de tal, você pode fazer isso. Ou você é cicrano, você não pode fazer aquilo. Então o servidor, ele sabe o perfil de todo mundo e ele pode controlar todas as ações que são executadas por aquele servidor, por aquele cliente. Ele tem condição de dar um relatório, de dizer tudo que aquele usuário fez durante aquele período de trabalho. Tá certo? O servidor, ele tem essa capacidade de monitorar o cliente. Tá? Então os servidores, eles permanecem todo o tempo rodando o serviço e atendendo as solicitações do cliente. Então o servidor, ele é preparado para não parar de funcionar. Gente, a gente falou isso quando a gente falou do hardware, né? O software é a mesma coisa. Um exemplo todo serviço é a autenticação do usuário que quer entrar na rede, que eu acabei de falar, né? Toda vez que o usuário sentar na frente do seu terminal para usar a rede, é necessário que ele se identifique com nome e senha. Assim se torna mais seguro, pois podem ser rastreados no momento da estação no qual ele se autenticou. Isso aqui eu já tinha acabado de falar sobre a questão da autenticação, dizer quem é, colocar o login e a senha, e aí ele está logado naquela rede, como se diz, tá? Então, pessoal, a gente finalizou essa primeira parte da nossa disciplina, da nossa segunda semana, falando dos meios físicos da rede, os componentes, tá? A próxima a gente vai falar dos meios físicos. Então, eu quero que vocês tenham entendido como que a gente vai fazer para juntar aqueles vários computadores e tentar montar a nossa rede. Então, a gente já começou a entender a topologia, a gente já aprendeu desde a semana passada o conceito e agora a gente está aprendendo quais são os componentes que vão fazer com que esses computadores possam se ligar, qual é o hardware, né, que precisa, qual é o software que precisa. Então a gente está fazendo isso para que a gente possa, daqui a pouco, a gente mesmo montar a nossa própria rede, tá? Pegar um computador, uma impressora, juntar um cabo, pegar um hub, um roteador e você mesmo poder instalar a sua rede, porque não é complicado, é simples, mas você tem que saber conhecer esses conceitos de cada componente, saber como é que ele trabalha, tá? Para a gente poder estar entendendo e estar colocando isso aqui na nossa mente, imaginar já uma rede de computadores funcionando, tá? Então a gente vai agora, pessoal, para a segunda parte da nossa segunda semana.